Salve, rapa! Boa pra nós! Bem-vindo ao canal. Aqui fala o professor Carlos, lógico. Hoje vamos falar de uma resenha de história. Esse é um de dois vídeos que iremos falar sobre Segunda Guerra Mundial. E para a gente falar, logicamente, Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter que entender o final da Primeira Guerra Mundial. Quero deixar claro que aqui o canal é livre, você está em casa, então vem com nós, parceiros. Se você não entende sobre Segunda Guerra Mundial, quer entender sobre o assunto, hoje é o dia, certo, meus parceiros? Deixar claro que aqui não temos nenhum compromisso com uma linguagem tão culta, mas sim uma linguagem coloquial do gueto, meus parceiros. Então vem com nós, que hoje o assunto é início da Segunda Guerra Mundial. Mas para entendermos como se deu o início da Segunda Guerra Mundial, temos que entender o fim. No fim da Segunda Guerra Mundial, tinham os dois blocos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente formada por França, Rússia e Inglaterra, e a Tríplice Aliança formada por Áustria, Alemanha e Itália. Nesse processo, a gente vai ter a perca da Tríplice Aliança, vai perder a guerra, e a guerra vai durar de 1914 até 1918, e com a perda da guerra, logicamente, os ganhadores vão contar e narrar a história, e também vão ter ali os tributos pagos pelo lado que perdeu, porque, logicamente, nem França, nem Inglaterra e nem Rússia queriam a guerra. Deixando claro que em 1917 a Rússia vai sair desse bloco de guerra por conflitos internos da Revolução Bolchevique. Então, posteriormente a isso, a América do Norte entra nesse conflito. E ela é uma também das vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Porém, se a gente for analisar como que se dá o início da Segunda Guerra Mundial, a gente vai perceber que um dos países que receberam mais sanções, além de Itália e Áustria, vai ser sim a Alemanha. E a Alemanha ela vai ser muito prejudicada, porque ela vai ter um processo de destruição total do seu país. A população vai se encontrar em condições precárias, vai começar um processo de empobrecimento do povo alemão, e esse processo de empobrecimento do povo alemão vai, lógico, resultar em narrativas nacionalistas extremamente ferozes, né? Então, se a gente analisar o contexto e colocar o personagem central dessa história, é Adolf Hitler. Adolf Hitler participou da Primeira Guerra Mundial, foi soldado, tomou um tiro, entrou para a reserva, teve um sentimento de perca muito enorme e um revanchismo enorme nesse processo. A gente vai ter ele formando, juntamente com seus pares, ali o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que vai se transformar no Partido Nazista, que vai tomar o poder, porque, logicamente, eles vão ter todo um processo. O Hitler vai tentar uma tomada do poder armada, vai ser preso, vai escrever o Mein Kampf, que é o Minha Luta, livro dele, que logicamente é um lixo, mas tem que entender o pensamento do sociopata. Então, às vezes, até é bom entender. Não aconselho para ninguém, né? É um livro péssimo. Mas eu, como professor, às vezes eu tenho que ler algumas coisas desse livro. E então, nesse período, a gente vai ter ali uma formação na Alemanha, onde a gente vinha de uma grande depressão econômica em 1929. Nós também tínhamos ali a questão da precariedade por conta dos impostos pagos à França, Inglaterra e Estados Unidos. Então agravou a situação do povo alemão. E naquele momento a população se inflamou. E nos pubs onde Hitler falava, isso ia se espalhando de forma viral. E ali crescia o nacionalismo, um endeusamento da figura de Hitler. E ele, em 1933, ele vai ascender ao cargo de chanceler, juntamente com o Partido Nacionalista, Partido Nacionalista Socialista, perdão, esqueci o nome, mas vamos indo, porque é Partido Nacionalista dos Trabalhadores Alemães, é mais ou menos isso, tá? Nesse momento, o Partido dos Trabalhadores Alemães, ele vai tomar o poder, ele vai estabelecer Hitler como sendo o seu chanceler, e nesse momento, após mais um ano, Hitler, o presidente da República de Weimar, até então República de Weimar, que era na Alemanha, ele vai ser deposto não, ele ficou doente, né? E eles tiram ele, e aí sim Hitler assume, agora com poderes máximos na Alemanha. Ele vai ser chanceler da Alemanha e presidente, ele vai acumular os dois cargos e vai virar o Führer, né? Ou seja, a partir desse momento o que ele falava seguia a direção de onda, era lei.
Eles pregavam para as crianças, tinham pessoas com bandeirinhas, o nacionalismo vibrante. E isso insuflava os corações alemães. A ideologia ariana, o pensamento de vitória, nós somos os melhores do mundo. E precisamos do quê? Da dominação territorial. E ali sim se inicia o processo expansionista alemão. E como que se dá esse processo expansionista alemão? Hitler, ele com totais poderes, começa a investir no potencial bélico da Alemanha. Mesmo a Alemanha tendo sido proibida na Primeira Guerra Mundial de ter exército ou investir em artefatos bélicos, ou seja, poder bélico. Mas ele não quer saber de mais nada, ele é presidente chanceler, é líder de uma grande nação que vive um momento muito estável. Então Hitler ele vai ajudar a economia nesse determinado momento. Os alemães vão resgatar um pouco da autoestima e o sentimento de revanchismo da perca da Primeira Guerra Mundial e a assinatura do Tratado de Versalhes, que penalizou totalmente a Alemanha. Sim, nesse momento eles vão levar a peito. E nesse momento Hitler já tem um processo expansionista. Inicialmente, Hitler ele faz uma invasão na Áustria. A Áustria era um povo que tinha ascendência alemã, tanto que parte da população falava o alemão. Então quando eles entraram na Áustria, na verdade eles foram recebidos na Áustria. Não teve resistência. Aí os britânicos e os franceses pensaram: Hitler ele não está fazendo uma invasão, ele está anexando o território que falava. Então eles não olharam para Hitler, porque nesse período histórico a grande ameaça era o bolchevismo russo. Eles olhavam muito para a Rússia, para o Exército Vermelho, para as revoluções populares, a queda do czarismo russo, onde depôs os monarcas, matando, assassinando toda a família real, e ali para eles era o medo da Europa. Então eles olhavam muito para a Rússia e pouquíssimo para Hitler. E Hitler começou a crescer. Começou a crescer o seu capital bélico da Alemanha. Começou a insuflar o erro, as ideologias nacionalistas do povo ariano-alemão. E aquilo insuflava. E a SS, que era um grupo militar, mas ideológico, principalmente militar e ideológico, se insuflava e crescia na Alemanha. E naquele momento, o grande inimigo escolhido pelos alemães, os nacionalistas, já estavam postos com a estrela de Davi, onde eles iam nas casas dos judeus, colocavam uma estrela de Davi, tomavam. Então assim, ali foi a própria zepovinhagem, porque aí você via um vizinho que tinha alguma coisa, porque eram os judeus alemães. Eles colocavam uma estrela e tomavam tudo que a pessoa tinha. Sim, esse foi o movimento nacionalista extremista alemão, onde a população se insuflou e se revoltou com próprios alemães, de ascendência judia sim, mas eram alemães. Então nesse momento Hitler se vê totalmente revestido de poder, com uma autoridade moral enorme. A Alemanha e a França não fez nada. Então, nesse momento, o que Hitler faz? Hitler, sabendo que o único país que poderia realmente causar um tipo de... algum tipo de ameaça para o Estado alemão, ele vai até Stalin e faz o pacto, se eu não me engano, nome difícil, Ribbentrop, que seria o nome dos dois ministros de cada um dos países, que era o trato de não agressão. E com esse tratado assinado, Hitler fala: ninguém me para, ninguém me pega. Nesse momento, nesse exato momento, ele tem a ideia: eu vou expandir, eu vou para cima. Eu vou para cima, não tem essa. É o terceiro Reich. Então ele avança com as suas tropas. E nesse momento o mundo vê uma estratégia de guerra chamada Blitzkrieg, que era uma estratégia onde você atacava por diversos pontos, tudo de uma vez, com um regimento inteiro, e dominava o local. Então ele invade parte da Polônia e a Rússia invade do outro lado, e cada um anexa parte da Polônia. Nesse momento, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. E a partir desse momento, a guerra se iniciaria em 1939. Só que só declarar guerra não faz nada. Eles não agiram, nem França, nem Inglaterra. Só declararam guerra, declarando que a Alemanha tinha quebrado o Tratado de Versalhes. Mas Hitler não queria nem saber. Nesse momento ele já tinha anexado a Áustria, nesse momento ele já tinha anexado metade da Polônia, os seus capitais foram para o máximo, o poder de investimento e o poder bélico subiu imensamente, e ele falou: eu vou para cima.
Então, nesse momento, Hitler, não vendo que existia uma grande resistência de Inglaterra e França, ele vai e começa a invadir. Ele vai anexar a Áustria, a Tchecoslováquia, ele vai ocupar a Dinamarca, Noruega, a Holanda, Luxemburgo e a Bélgica. Em contrapartida, a Rússia ela vai invadir, se eu não me engano, a Finlândia, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Lógico, com o Exército Vermelho ninguém fez nada, mas o problema é que Hitler invadiu toda a Europa Central, né? Então Hitler, logicamente, vai dominar e vai ganhar todos, vamos dizer assim, recursos dessas nações. É o espólio de guerra. E esse espólio de guerra vai alimentar a máquina de guerra alemã. E nesse período, Hitler estava praticamente insustentável. Depois de invadir Noruega, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Áustria, Tchecoslováquia, Dinamarca, a Alemanha parte para o grande finale, a cereja do bolo. E ele invade o país que fez as maiores imposições e sanções à Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e ele toma a França. Bem-vindo, esse foi o início da Segunda Guerra Mundial. Meu nome é Carlos Carvalho. Hoje o papo foi Segunda Guerra, nós entendemos um pouquinho do contexto. Se inscreva no canal, esse foi o capítulo 1. Vai ter agora as consequências, como se deu e as consequências da Segunda Guerra Mundial com a bomba de Hiroshima e Nagasaki no segundo vídeo. Muito obrigado, bem-vindo ao canal.